O esporte movimenta muito dinheiro. O futebol, especialmente nos últimos anos, tem registrado um aumento, seja nos salários dos atletas, técnicos, transmissões de TV e transações de jogadores. Um exemplo bem recente é a venda de Neymar. E para falar sobre esse assunto, o Plano de Jogo recebe hoje o coaching financeiro Everton Lopes. Boa noite, Everton, tudo bom? Boa noite, boa noite. Conhecido também como o Dr. Money Sul, é isso? É, com o que cuida das finanças. Jaleco. Eu quero saber, tem cura a falta de dinheiro? Tem que ser muito bem administrado e não importa a quantia, né? Independente de ser jogador de futebol, de não ganhar aqueles altos salários como muitos ganham, mas tem que saber administrar a questão financeira, é isso? É verdade, porque nem todo mundo é Neymar, né? Que fecha um contratão desses, né? Só para dar uma curiosidade aí, a cada segundo que estamos conversando aqui, Neymar está ganhando R$4. Então, a cada segundo, R$4. Então, imagine, né? Mas nem todo mundo é Neymar, como eu falei, né? Então, a importância aí de um coach esportivo, coach de carreira, coach financeiro, porque as pessoas precisam administrar. Nem todo mundo ganha muito dinheiro e precisa, de uma certa forma, administrar os seus recursos. Eu até comentei anteriormente, né, meio que bastidores, né, de que os jogadores, às vezes, das categorias de base chegam, né, começam a chegar na categoria principal, ganhando aí 40, 50 mil e compram logo um carrão. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Então, assim, as pessoas precisam pensar. Futebol é uma carreira curta, nem todo mundo é Neymar, precisam administrar corretamente os seus recursos para não faltar lá à frente. Como é que funciona, basicamente, o trabalho de um coaching financeiro? Tu trabalha com alguns jogadores de futebol, né? Sim. Como é que se dá esse trabalho? Tem que ter uma visão total de todos os bens, de quanto recebe? Como é que é essa relação? É que, primeiramente, tem que verificar o contrato dele, né? Como é que é regido esse contrato, né? São jogadores, às vezes, que não tem muita aparição, outros têm muita coisa, porque tem contratos de marcas famosas, mas o jogador normal que está ali com seu contrato médio, por exemplo, ele precisa gerir de uma forma correta. E aí a gente precisa verificar patrimônio, precisa acompanhá-lo, porque sendo curta a carreira, se esse recurso que ele ganha, seja qual for o quanto ele está ganhando entre esses salários e outros bônus de imagem, ele precisa administrar muito bem. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, o jogador de futebol ganha, sei lá, 200, 300 mil por mês. Mas nem todo esse recurso é do jogador de futebol, né? Claro. E esse valor é um valor bruto, ele tem ainda... As suas despesas, e os impostos, né? Então, ele precisa gerir de uma forma, administrar de uma forma correta. E o grande risco que temos, o perigo, é que como eles, às vezes, vêm de uma classe mais menos favorecida, então eles se vislumbram, né? Ficam deslumbrados com o recurso que estão ganhando e isso pode jogar fora uma vida inteira aí. Pegando como exemplo o Neymar, a gente sabe que o Neymar, na verdade, é uma exceção, né? Mas sim. A negociação dele recentemente foi um dos assuntos mais comentados aí no mundo esportivo. Será que o futebol não está fugindo um pouco da realidade, na verdade, do esporte? E isso de alguns anos. Eu me lembro que aí nos anos 80... no início dos anos 80, final dos anos 70, não existia nem patrocínio nos clubes de futebol, né? Não existia. Depois começou, isso é venda de imagem. Imagina, o Neymar foi vendido, no momento da transação, da apresentação dele, tinham filas e filas e filas para comprar a sua camiseta. Então, assim, isso é um fenômeno, né? Acontece, as pessoas têm que... todo mundo. Inclusive, até o torcedor tem que começar a verificar, porque senão dá um pouco, ele extrapola nos seus recursos também, né? Mas, Everton, essa questão do coaching financeiro, ela é indicada também não só para jogadores que ganham muito bem, como a dupla Grenal, Seleção Brasileira, Neymar, enfim, jogadores da Europa. É indicado também para jogadores que não vivem essa realidade, que ganham um pouco menos, ou também para outros esportistas? Também, sim. O coach esportivo, dentro dele, tem o coaching financeiro e ele serve para qualquer esporte, não só o futebol, né? Claro, a gente fala aqui do futebol que ele é o mais, é o esporte nosso, brasileiro aqui, mas serve para qualquer um, sim. E ele tem que ser feito um acompanhamento, porque imagine, a pessoa está ali jogando na categoria de base, daqui mais um pouco despertou a atenção, saiu ganhando um salarião, e aí? Como é que ele administra isso? Ele pode se perder e dinheiro acaba, gente. Dinheiro acaba, seja quanto for, ele acaba. Se mal administrado, acaba. Até porque a gente tem um jargão que se fala muito. Administrar as finanças pessoais não depende de quanto a gente ganha no final de cada mês, e sim como a gente
administra cada real que entra ou sai do bolso. É verdade. Muito obrigada pela tua participação aqui, Everton. Eu agradeço.